Oi, Rafa, tudo bem? Rafa, nessa aula a gente vai fazer os exercícios de matemática, tá? Então, se você quiser pegar para acompanhar e ler comigo, porque aqui tá uma folha em branco, né? Eu vou fazendo por ela, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Ele fala assim: qual é a terça parte, né? Então, ele quer a terça parte de esse aqui tá em parênteses, vezes esse aqui que não está em parênteses. Tem que lembrar das propriedades de potência, tá? Como que funciona? Quando a gente tem essa potência, a gente multiplica, lembra? Então, a gente vai fazer 3 elevado a 40. Vezes, quando a gente tem esse caso que não está no parênteses, a gente tem que fazer o 5 ao quadrado, que dá 25. Tudo bem? Então, 3 elevado a 25. Propriedade de potência, mesma base mantém e soma os expoentes. Então, isso aqui vai ser 3,65. Tudo bem? Ótimo. 2. Sendo x igual 2 ao quadrado ao cubo, y igual 2 ao cubo, e o z igual 2, 3 ao quadrado, escreva o produto de todos eles, né? Ah, desculpa. Aqui em cima faltou a terça parte, né? Seria assim, tá? Então, a terça parte é dividido por 3, então vai ficar divisão 65 menos 1, né? Então, vai ser 3,64. Tudo bem? Não pode esquecer da terça parte, que é a dividido por 3, ok? E aí, a gente subtrai, porque na divisão essa é a regra. Então, essa aqui, ele quer a multiplicação de todos e na forma de potência de base 2, né? Ele quer saber qual é o valor de n. Então, vamos lá. Esse cara tá no parênteses, a gente multiplica. Então, lembra, x vezes y vezes z. Então, x vai ser 2 à sexta. O y, 2 ao cubo, dá 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar 2 à oitava. E aqui 3 ao quadrado dá 9, né? Então, 2 à nona potência. Propriedade multiplicativa, né? Então, mantém a base, soma os expoentes. Então, isso aqui vai dar... deixa eu fazer aqui do lado. 9 mais 8 mais 6, que vai dar 2 elevado a 23. Então, a Pro quer saber qual é o valor de n. Então, n é 23. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa... Rafa, então vamos lá. Caiu aqui sem querer. 3A. Então, resolva as expressões colocando a resposta em um único radical, tá? Então, aqui vai ser 2 raiz de 2, raiz cúbica de 2, tá? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Esse 2 aqui, Rafa, eu vou transformar em outra raiz igual a essa, com o mesmo índice. Você vai entender por quê. A gente pode manusear assim, tá? Então, eu faria assim, ó. 2 raiz quadrada. Esse 2, eu só vou colocar ele dentro de uma raiz, só para ele ficar igual, mas é a mesma coisa, eu não mudei nada, tá? E raiz cúbica de 2 também. Ótimo. E aí, Pro, o que a gente vai fazer? Agora, a gente pode usar o princípio multiplicativo, né? Então, vai ficar 2 raiz quadrada de... Agora, a gente pode igualar as raízes e multiplicar o que está dentro, né? Ok? Foi por isso que eu fiz. E aí, o que mais agora? Depois disso, o que a gente vai fazer? Pode somar, né? Então, aqui, multiplicação de mesma base. Então, raiz quadrada de raiz cúbica de 2 à quarta potência, né? Muito importante, aqui agora, tá? Aqui é 2 e aqui é 3. Tem aquela regra, lembra? M, N é a mesma coisa que M vezes N, A. Então, eu posso multiplicá-las. Então, vai ficar 2, só uma raiz, 2 vezes 3, 6, 2 raiz de 4. Tudo bem? Aí, lembra da simplificação que a gente pode fazer por 2?
Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. E, se quiser colocar mais um pouquinho, raiz cúbica de 4. Ok? E aí é isso. Não precisa calcular, tá? Pode manter assim mesmo. Ótimo. E o B? O B é raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Lembra, todo mundo aqui tá com índice 2, né? Sempre quando não tem nada, o índice sempre será 2, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá. Primeiro, eu vou dar uma mudada também, tá? Para facilitar as nossas contas. Olha só. Vamos ver se você entende o que a Pro vai fazer. Eu vou abrir, eu vou até mudar a cor. Essa primeira eu vou deixar de vermelho. Esse segundo, que é o 2 aqui, a Pro vai colocar assim, ó. Quarta, de 2 a quarta. Você já vai entender por quê, tá? E aí, agora, o restante, que é esses dois aqui, eu copio, né? Ou a gente já pode fazer ele. Vamos fazer ele já. Você tá vendo que aqui tem raiz de 2? Esse raiz de 2, eu vou transformar, a raiz dele eu vou manter, e vou colocar outra raiz de 2 ao quadrado, porque é a mesma coisa, lembra? Só tô alterando. Só tô escrevendo o mesmo número em forma de raiz, tá? E aí, a última aqui, que é essa raiz, eu vou manter ela, e ela é dentro desse, né? Raiz quadrada. Tudo bem? Porque agora eu consigo unir essas duas. Então, vamos lá. Vermelho vai ficar o verde, a mesma coisa. Agora, aqui, o azul, a gente vai manter. E agora, aqui dentro, eu vou até fazer de amarelo, vai ficar, que agora já a gente pode unir, né? É o mesmo índice, então a gente pode unificar 2 ao quadrado vezes 2. Por isso que eu faço isso, tá bom? Ok, o que mais agora que a gente pode fazer? Vamos lá. Vermelho. O verde. A gente só vai copiar por enquanto. E o azul agora vai ficar tudo de azul, né? Opa. Então, agora a gente pode somar, né? Vai ficar 2 ao cubo. Aqui eu esqueci da raiz, né? Pode esquecer da raiz. A raiz daqui de cima. Tá, próximo. O que a gente vai fazer agora? Princípio também aquele igual lá de cima entre esses dois aqui, né? Então, vai ficar a raiz grandona. 4 raiz de 2 à quarta. E aqui multiplica. Então, raiz quarta de 2 ao cubo. Tá vendo por que eu coloquei aqui essa primeira de quarta? Que agora a gente tem o mesmo índice, tá? Então, a mesma coisa a gente mantém, porque as duas são iguais. Então, vai ficar a raiz grandona de raiz quarta de 2 a quarto vezes 2 ao cubo. Tá vendo a importância de saber as propriedades? Tá bom? Então, aqui vai ficar raiz de raiz à quarta, somar os expoentes, que dá 7. E aí, a mesma coisa, né? Aqui a gente tem o 2, então a gente pode multiplicar, então vai ficar raiz de 8, 2 à sétima. E aí, você pode fazer o 2 à sétima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vai dar 4, 4, 4 e 2, você vai ver que vai chegar no raiz de 828. Tudo bem? Essa seria a resposta. Ok? Ótimo. Vamos para a segunda folha que a sua mãe me mandou, que é a 4A. Então, vamos lá. 4A. A 4A resolva as expressões com os números irracionais abaixo. Então, a gente tem
raiz de 8 menos raiz de 18 mais 2 vezes raiz de 2. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, decompor em fator primo todas elas, tá? Então, 8 em primo, então dá 2, que dá 4, 2 que dá 2, 2 que dá 1. Então, ó, se é a raiz quadrada, de parzinho em parzinho. Sobrou 1, a gente tira 1 da raiz, opa, e fica 1 aqui dentro, tá? O 18, então, 18, 2 que dá 9, opa, 3 que dá 3, 3 que dá 1. Então, 3 sai da raiz e fica o 2. Ok? Ó, porque o 2 só tem 1. Mais 2 raiz de 2. Quando a gente tem a mesma raiz, a gente pode somar e subtrair. É como se ela fosse um x, tá? Lembra que quando tem x, a gente mantém? Tá? Então, como que vai fazer? Então, vai ficar mesma coisa aqui. 2 mais 2, né? 2 mais 2 que dá 4. Então, 4 raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Isso aqui, então, vai dar 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, dá 1 raiz de 2, que é o próprio raiz de 2. Tudo bem? Ótimo. E o B? Raiz de 18, de novo, mais raiz de 50. A raiz de 18 a gente já tem, é 3 raiz de 2, mais a raiz de 50, 2, 25, 5 que dá 5, 5 que dá 1. Então, o 5 sai e o 2 fica dentro da raiz. Mesma coisa, tá? Então, 5 mais 3 dá 8, raiz de 2. Tudo bem? Ótimo. Agora, a gente vai para as funções, né? Então, o 5, ela fala assim, ó. Considere as funções de R em R, né? Dada por função em x igual a x ao quadrado menos x mais 1 e g de x igual a 3x menos 1. Então, ele quer que você obtenha o FOG de 1. Lembra que a gente viu? Então, vamos lá, vamos fazer. Lembrando, né? O FOG é o f de g de x, ok? Como que a gente vai montar isso, então? Então, vai ser, abre parênteses, né? 3x menos 1 ao quadrado, menos 3x menos 1 mais 1. Olha só, o x da função, esse x aqui da função, ele vai ser o g de x. Então, todo lugar que tem x, eu coloquei esse cara. Tudo bem? Por isso a importância dos parênteses, tá? Então, aqui é um produto notável. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Que vai dar 6x, mais, menos, né? E agora mais o quadrado do segundo. Aqui, o sinal, quando ele está antes do parênteses, ele muda todo mundo que está dentro, né? Então, mais 3x fica menos, e o menos 1 fica mais 1. E aqui a gente copia, ok? Então, como que vai ficar aqui? 9x ao quadrado, menos 6x com menos 3x dá menos 9x. 1, 2, 3, mais 3. Tudo bem? Só que agora ele quer o FOG de 1, né? Então, já que a gente já transformou, isso aqui é um FOG, agora ele quer o de 1. Então, onde tiver x, a gente vai colocar 1. Então, FOG de 1 vai ser 9 vezes 1 ao quadrado, menos 9 vezes 1, mais 3. Então, aqui vai dar 9 menos 9 mais 3. Então, isso aqui vai dar 3, né? Porque esse zero é com esse. Ok? Tranquilo esse, né? Função, ela só parece ser difícil, tá? Mas ela é tranquila. 6. Ele fala assim, sendo f de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a x ao quadrado, obtenha também o FOG de x. Então, ele só quer o FOG de x nesse, né? Então, a gente não precisa calcular muita coisa. Então, lembra, é f de g de x.
Então, aonde tiver x no f, ele quer que você coloque o g. Tudo bem? Então, como que vai ficar? Então, f, g de x vai ser 2 vezes o x ao quadrado menos 3. Acabou, só isso. Que simples, né? 7. Seja f, que está no real, né? No grupo real, e o g também. Duas funções tais que g de x é igual a 4x menos 1 e, ó, agora é gof de x, ele já deu, hein? É igual a 12x mais 7, ele quer o f de x, agora ele quer a operação inversa. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Então, aqui o gof, aqui o g. Então, como que a gente vai fazer? Olha só, a gente sabe que tudo que tem x aqui, né, seria o f de x, concorda? E aí, esse é o igual a tudo isso. Então, vamos lá, vai ser 4 vezes o f de x, que é quem eu quero, menos 1, igual a esses dois, que é o que eles trocaram. Eu só fiz a operação inversa, tá? Então, vai ficar 4f de x igual a 12x mais 7 mais 1, que eu passei esse menos 1 para cá, positivo, equaçãozinha. F de x é igual a 12x mais 8 igual a 4. E aí, dá para simplificar tudo por 4, né? Então, f de x vai ser 4, 8, 12, 4, 8, 2 e 4 por 1. Essa é a f de x. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Agora é... ok. É isso. Rafa, eu esqueci desse aqui, do 8. Ó, sendo a função essa aqui, né? Ele quer que você calcula tudo isso. Então, primeiro, a gente substitui por 12, né? Então, vai ficar 12 sobre 2. Então, vai dar 6 sobre 2, que dá 8. Como ele quer de novo, então, f de 8 vai fazer a mesma coisa, substituir deu 6. Agora, ele quer de novo. Então, a de 6 vai dar 5. Aí, ele não quer mais nada, são só esses. Tudo bem? Aí, a gente finaliza essa primeira lista. Agora, a gente vai para a física, tá bom? Beijo!